Bitcoin permanece tendo um acúmulo massivo tanto de grandes corporações quanto de baleias. Então, grandes empresas continuam comprando e grandes baleias também. E é justamente por isso que o Bitcoin está em ponto de compra, visando o longo prazo, aponta a casa de análise, que no caso aqui é a Glassnode. Então, eles têm um indicador técnico aqui chamado Reserve Risk, ou risco de reserva, que serve para medir a proporção entre o risco e a recompensa de alocar Bitcoin com base na convicção de investidores de longo prazo. A métrica é essa linha amarela aí na tela. Então, o preço do Bitcoin é a linha preta e a métrica é a linha amarela. Quando essa métrica entra nessa faixa verde aqui embaixo, significa que o preço está baixo e a confiança daqueles que investem no longo prazo está alta. Então, são coisas divergentes, né? Preço baixo e a confiança em alta. O que acontece é que sempre que atinge esse patamar, o preço tende a subir. Olha só, quando a linha amarela entra nessa área verde, o preço, que é a linha preta, sobe. Quando a linha amarela entra nesse patamar, o preço sobe. E agora, olha onde a gente está, novamente entrando nessa área verde, indicando para a gente que em breve a gente deveria ter uma tendência de subida de preço, porque aqueles investidores de longo prazo, e aqui a gente inclui as grandes corporações, as grandes empresas, como por exemplo a MicroStrategy, que fazem investimentos de longo prazo, eles estão acumulando. Isso não se comprova somente pelo gráfico, pelas notícias vocês também percebem. MicroStrategy compra mais 4.000 bitcoins e eleva a carteira a 6 bilhões de dólares. Ele já tem mais de 129 mil BTCs. E olha só o preço médio que eles compraram esses bitcoins. Preço médio de 45.700 dólares por Bitcoin. O preço acima do atual. Nós estamos aqui ao redor do quê? Dos 43 mil dólares, né? Então a MicroStrategy está tão confiante que comprou acima do preço atual. Continua acumulando. Eles são malucos? Não. Eles estão confiantes. Eles sabem de algo que a maior parte das pessoas não sabe. O Warren Buffett sabe, os grandes investidores sabem, as grandes corporações sabem, mas a sardinha não sabe. E o que é essa confiança toda? Eles sabem que esse movimento agora de correção, essa queda é temporária, porque existe uma porta que ficou aberta lá atrás e que, historicamente, é necessário fechá-la antes de uma próxima subida. Que porta é essa, Guilherme? A porta é a média móvel de 100 dias. Notem o que aconteceu aqui nesse gráfico que outro analista trouxe aqui para a gente, né? Vocês têm a barra de preço do Bitcoin, esta linha rosa aqui é a média móvel de 100 dias, essa linha azul aqui é a média móvel de 200 dias. Olha o que o preço faz. Ele cai, quando ele sobe, ele knock, toque, bate na porta da média móvel de 100 dias. Ela não abre, então o preço volta a cair. Na segunda tentativa, a porta finalmente abre e o preço passa. Ele passa e vai direto até a próxima porta, média móvel de 200 dias. Toque, bate na porta de novo, como de costume, ela não vai abrir. Por quê? Porque a gente esqueceu a porta anterior, a média móvel de 100 dias, aberta. Então o preço precisa voltar até esta posição, testar a média móvel de 100 dias, fechar essa porta, para aí sim voltar a testar a média móvel de 200 dias e aí sim encontrá-la aberta. É assim que funciona o movimento do mercado. E por que a gente está falando sobre confiança? Porque é necessário fazer esse teste aqui na média móvel de 100 dias, fechar essa porta, ou seja, confirmar ela como suporte para o mercado ganhar confiança de que esse rompimento é um rompimento que veio para ficar e não um hype passageiro, né? Uma empolgação passageira, como acontece muitas vezes nos mercados. Ainda passamos por momentos turbulentos, por guerra, por crise, então é necessário uma confirmação como essa para o pessoal ganhar confiança. E é essa confirmação que as grandes corporações, como a MicroStrategy e as grandes baleias, estão apostando. O preço vai cair até esse ponto aqui, os 42 mil dólares, e a partir daqui a gente deveria ver uma subida de preço mais consistente, porque o mercado vai ter comprovado de que a média móvel de 100 dias realmente ficou para trás. Como disse Warren Buffett, eu vou te dizer como se tornar rico. Feche as portas. Tenha medo quando os outros estão gananciosos. E seja ganancioso quando os outros
tem medo. Esse é o motivo, né? Agora é o momento onde o mercado está com medo, como eu mostrei para vocês naquele gráfico lá do medo e ganância, né? Estamos no 30 daquele gráfico, ou seja, medo, e é a hora da gente ser ganancioso, porque o preço está voltando para fechar a porta. Quando essa porta for fechada, e se ela realmente for fechada, né, com sucesso, ou seja, fazendo a média móvel de 100 como suporte, a tendência é o preço voltar a subir com muito mais ímpeto, muito mais força do que no primeiro teste na média móvel de 200, quando toque, bateu na porta, mas ela não tinha força ainda para ser aberta. E se a gente olhar para os padrões gráficos do Bitcoin, desde 2021, a gente nota que estatisticamente ele vem cumprindo exatamente aquilo que é esperado. Olha na tela o que a gente tem. Cada padrão gráfico que vocês notam aqui em cima, né? O 1, o 2, o 3, o 4, eles têm uma saída estatística. Então, quando tem essa formação gráfica, a tendência é o preço cair. Quando tem essa formação gráfica, a tendência é o preço subir. Essa subir. Essa aqui pode ser para cima ou para baixo, mudando a tendência de preço. E olha só, se a gente pega desde aqui do início de 2021, o Bitcoin vem respeitando, né? Vem obedecendo a essa estatística. Então, formação 1, o que acontece? O preço caiu. Formação 1 novamente, né, que é essa aqui, preço cai. Entrou uma formação 2, que é essa aqui, a tendência é o preço subir. Ele rompe para cima, exatamente como esperado. Entra na outra formação gráfica, que é a A1, tendência do preço cair, rompe para baixo. Entra nesta outra formação, que é a 2, como vocês podem ver aqui, tendência rompimento para cima, acontece mais uma vez. Entra nessa tendência gráfica aqui, esse padrão é o 3, como vocês podem notar, esse aqui, tendência de rompimento para cima, rompe para cima. Entramos finalmente neste padrão gráfico final, que é o 4, se romper para cima é bullish, ou seja, é otimista, positivo, se romper para baixo é bearish, negativo. Rompemos para cima, ou seja, bullish, positivo. Se continuar fazendo tudo o que fez no passado, ou seja, cumprindo, obedecendo as regras de padrão gráfico, a tendência seria o preço, então, subir, mesmo com esse pullback. Esse pullback testando o topo desse triângulo, como vocês estão vendo aqui na formação, sem problema, poderia continuar subindo, atingindo primeiro o nosso alvo 1, ao redor dos 56 mil dólares, e depois do nosso alvo 2, ao redor dos 68 mil dólares. Então, a tendência ainda é positiva. Como eu falei para vocês, o preço está recuando para fechar uma porta que ficou aberta lá atrás, na média móvel de 100 dias, e depois a tendência seria continuar a busca pelo nosso alvo 1, lá acima dos 55 mil dólares, 56 mil dólares. Então, graficamente, as coisas estão corretas e essa é a aposta do mercado, né, das grandes baleias. Quem é sardinha acaba se enganando às vezes, se desesperando no curto prazo e perde dinheiro. Perde dinheiro para quem? Para quem é mais paciente, para quem está mais tempo